Ô, Vinícius, agora somos nós então, hein? Vamos lá, comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo, como sempre, né? Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas, com céu com nuvens esparsas, sol brilhando, temperatura manhosa, mas em elevação, termômetros marcando agora 26 graus, a máxima deve chegar a 28, a umidade relativa do ar girando em torno de 54%. E olha, deve baixar um pouco mais essa umidade relativa do ar aqui, tá? Ela deve cair um pouco mais. Ontem nós tivemos, por exemplo, no sudeste, São Paulo, a umidade relativa do ar ontem chegou a 25%. Nessa época do ano ainda está cedo para a gente ter esse tempo seco assim, né? Mas, enfim, vamos torcer para não baixar tanto aqui na nossa região. Patrocínio e Varjão de Minas com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. E através do nosso WhatsApp você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário e você ainda pode gravar o quadro Você é o Repórter, que a dona Yandra hoje vai te contar como é que faz. E para quem participar até na sexta-feira tem sorteio. Uma cesta recheada com produtos Copatos, um café Semil e para quem quiser concorrer a uma hidratação facial, é só nos enviar a palavra magras, mas tem que escrever magras para concorrer. Você manda a sua mensagem, escreve magras, você vai concorrer a uma hidratação facial. E vai concorrer também a 2 ingressos para o segundo Boteco do Leão, realizado pelo Lions Clube Giovannini. O evento será no próximo sábado. Agora você confere com a dona Yandra os destaques do programa desta terça-feira, na tela. Acusado de matar após desentendimento comercial é condenado a 5 anos de reclusão em regime semiaberto. Vai a julgamento hoje homem acusado de matar irmão por herança. Motociclista morre após bater em ônibus estacionado em local irregular em Guarda dos Ferreiros. Acidente registrado no setor industrial em Patos de Minas. O trecho é alvo de reclamação por mato alto e falta de sinalização. E ao vivo eu vou conversar com o doutor Iago, ele é delegado de Carmo do Paranaíba e ele vai falar sobre o latrocínio registrado neste mês lá naquela cidade. Eu vou conversar também com outro delegado, que é o delegado de João Pinheiro, o doutor Daniel Pedro, que vai falar sobre um caso de homofobia registrado no último sábado em Brasilândia de Minas, onde um cidadão deu um murro na boca de uma mulher, e o caso é por homofobia. A gente vai falar isso com o delegado lá de João Pinheiro, que é o responsável pelo inquérito, né? Então nós vamos falar tudo isso hoje aqui no nosso programa. A Yandra, boa tarde para você, dona Yandra. Tudo bem, não? Boa tarde, Gui. Boa tarde para o pessoal de casa. Tô bem, sim, você? Também, tudo certo. Pois é, Gui, a gente tem muita coisa para conversar nesse início do programa hoje. Vou aqui mais rapidinho. A gente começa falando sobre a vacina bivalente contra a Covid-19, que foi ampliada aí a vacinação para as pessoas acima de 18 anos, inclusive no site patujá.com.br tem todas as informações, você pode conferir lá onde se vacinar. E aí, Gui, cerca de 97 milhões de brasileiros poderão ser vacinados, então, com a vacina bivalente. Podem tomar essa vacina quem recebeu pelo menos 2 doses da vacina monovalente, ou a Coronavac, a AstraZeneca ou a Pfizer, ou também no esquema primário ou reforço. E as doses mais recentes devem ter sido tomadas em no mínimo há 4 meses atrás. Então, procure o seu posto de vacinação e se imunize.
Para seguir aqui, a gente continua falando de saúde. A FEMIG divulgou o cadastro reserva para vagas aqui em Patos de Minas. Então, foi divulgado na última sexta-feira esse novo edital para cadastro de reservas em vagas aqui na cidade. E aí a presidente destacou, Gui, a Renata Ferreira Dias Leles, a importância desse concurso para a recomposição do quadro de servidoras da instituição. O último concurso, segundo ela, foi realizado há mais de 10 anos. E aí a gente acompanha na tela todas as vagas disponíveis para Patos de Minas. Então, se você se interessou em um cadastro de vaga reserva, salários até R$11 mil, entre aí no edital da FEMIG e faça a sua inscrição. Ainda falando sobre FEMIG, a gente vem falar agora do Hospital Regional, porque, segundo informações, foi acionado no último sábado o nível 3, que é um protocolo para superlotação no Hospital Regional. Esse ofício foi enviado para várias autoridades de saúde aqui na cidade, informando aí que não tinham vagas para pacientes, tinham pacientes nos corredores, informando que inclusive não tinha vaga aí de UTI neonatal, nem adulto, as salas de cirurgia estavam inclusive bloqueadas, porque não tinha local para enviar esses pacientes que estavam ali no Hospital Regional. O ofício ainda ressaltou as dificuldades enfrentadas no âmbito de acesso aos serviços especializados, sobretudo onde há pactuação com a região e que não tem hospitais aí nessas cidades. Por isso, todas essas autoridades então, de saúde foram informadas. Hoje pela manhã, eu conversei com o conselheiro estadual de saúde aí do segmento dos usuários, o Pedro Cunha, que informou que estava indo até o Hospital Regional para conversar com a direção sobre essa situação. Disse também que na semana passada esteve reunido com a presidente da FEMIG, a Renata, e falou justamente sobre isso. Ele esteve na quinta-feira, antes desse ofício, ser divulgado no sábado, conversando com ela, e aí ele falou dessas dificuldades aí dos encaminhamentos dos pacientes e da forma errada como os municípios estão utilizando o Hospital Regional. Nos próximos dias a gente deve receber ele aqui para saber como que foi essa conversa, qual a situação a respeito disso. E hoje nós pedimos resposta para a FEMIG para saber se essa questão da superlotação ainda era uma realidade hoje, por que o cadastro da FEMIG para o edital está sendo feito somente com vaga reserva e não para contratação efetiva, uma vez que a gente sabe que além da questão da ocupação, tem a questão aí que a gente viu da ocupação, que não tinham leitos, não tinham materiais para atender esses pacientes, mas a gente sabe também que faltam profissionais aqui, e a FEMIG informou que foi necessário acionar o plano de capacidade plena no último sábado para viabilizar a transferência de pacientes enviados pelo órgão regulador, que em alguns casos não estavam dentro do perfil assistencial da unidade. E a assistência foi normalizada após o encaminhamento desses pacientes viabilizados de acordo com a pactuação. E disse ainda que o plano de capacidade plena é um protocolo que identifica níveis de superlotação e possibilita a intensificação de ações articulatórias em conjunto com os órgãos responsáveis e também interrelacionados com a rede de urgência e emergência para viabilizar a transferência desses pacientes para atender as demandas do Hospital Regional. Então, uma situação que volta a preocupar, chama atenção na área da saúde aqui em Patos de Minas. Gui, eu tenho mais coisa para falar. Você quer comentar esse caso? Porque eu quero dar um recado antes. Olha, nós vamos chover no molhado, mas vamos falar sobre isso aqui. O Hospital Regional apresenta como solução, aliás, não é o Hospital Regional, a FEMIG apresenta como solução para uma superlotação do Hospital Regional um comunicado. Olha, não manda mais doente para cá, porque não manda mais paciente para cá, porque nós não temos mais capacidade para atender, nós não temos mais como atender. E aí, como é que faz? Porque é uma dificuldade esse tratamento fora do domicílio, essa transferência, a distribuição pelo tal SUS Fácil, que é um negócio absurdo, que atende a uma burocracia e que não pensa no doente. Que não leva em consideração, muitas vezes, a questão do nós não temos vaga, nós estamos tentando. Nós estamos tentando, já telefonamos em Belo Horizonte, já ligamos para Uberlândia, para Uberaba, para não sei mais aonde, para o Sul, mas
a gente não conseguiu ainda, estamos esperando uma vaga. E nessa de estamos esperando uma vaga, um paciente morre. Porque tinha que ter um deadline, tinha que ter uma linha final de tolerância para um paciente ficar na espera do SUS fácil, principalmente para casos mais graves. Não é verdade? Porque aí tinha que ter o seguinte, não, vencemos o prazo, chegamos no deadline, na última linha, né, de tolerância para esse caso. Aí o município, ou o estado, ou seja lá quem for, arruma dinheiro e leva para rede particular, para rede privada, para hospitais privados. Leva para os hospitais particulares para ser atendido, porque essa pessoa não pode ficar com esse sofrimento, não pode correr o risco de morrer na fila de espera, o que acontece por todo o Brasil. E acontece muito isso no Brasil. O paciente morreu na fila de espera. E se não quiser morrer na fila de espera, o próprio pessoal do atendimento público de saúde fala para a pessoa, olha, corre na justiça, vai lá no Ministério Público, denuncia, arruma um advogado, e você vai conseguir através da justiça. E aí há uma determinação judicial e essa pessoa aí vai ser atendida. Precisa disso? Será que a gente não tem uma fórmula de identificação dessa necessidade e levar esse paciente, sabe, para ser atendido, seja lá onde for, mas ser atendido? Sabe, não dá. Não, eu não consigo entender, eu não consigo saber o que é que o Estado, por exemplo, pensa a respeito disso, ou toca essa... Ah, Gui, mas no Brasil inteiro, São Paulo é assim, no Rio é assim, não me interessa onde eu moro em Minas Gerais. Eu tenho que falar dos perrengues que nós estamos passando por aqui, e essa é a situação. Daqui a pouco eu volto a falar de área policial, Gui. Muito bem. Ter acesso a uma educação que transforma dentro de casa só é possível com o Unipam. O futuro que você sempre sonhou está mais perto do que você imagina. O EAD Unipam agora é Unipam Digital. Com ele você conclui sua graduação com aulas 100% online, ensino conectado, flexível e a cada dia mais presente, com uma aula virtual ao vivo por módulo. Além disso, você pode usufruir da estrutura física do Unipam sempre que precisar. São mais de 20 cursos para você escolher com apoio total. Matrículas abertas pelo site digital.unipam.edu.br. Unipam Digital. Com você, a todo momento e em todo lugar. Muito bem, vamos falar. Que história é essa aí dessa morte do bebê, Ayandra? Conta aí. Então, Gui, ontem eu noticiei aqui que o bebê morreu no último sábado, aqui em Patos de Minas. Inicialmente havia uma informação de que poderia ser engasgo, mas o laudo oficial do IML aponta o contrário. Saiu o laudo e disse aí, Gui, de acordo com a informação então do laudo, é que a causa da morte é morte súbita, geralmente comum em bebês prematuros. E esse bebê era um bebê que nasceu com 7 meses, era prematuro, ele chegou a ficar internado na UTI, e aí a causa da morte desse bebê revelada foi uma morte súbita. Nós tivemos ontem o cuidado necessário com essa notícia, né, Ayandra? Porque Isso mesmo. Nada sem a conclusão, por exemplo, do Instituto Médico Legal, de um laudo de necropsia, vale como hipótese, pode ser. E foi o caso que aconteceu com esse bebê. Pode ser engasgo, pode ser isso, pode ser aquilo outro, e foi mal súbito. Morreu, como antigamente falava, morreu de repente, né? É comum, né, em criança e com a gravação aí do fato dele ser prematuro, esse foi o laudo apontado pela necrópsia lá do ML. Agora, Gui, a gente também tem informação da área policial, é o caso que a gente está acompanhando de roleta russa. Aconteceu na quarta-feira passada, no bairro Colina, aqui em Patos de Minas. O adolescente foi atingido por um disparo, atingiu a orelha, a bala teria ficado alojada ali próximo ao maxilar. E aí a informação é de que era um conhecido da vítima que chegou com uma arma, disse que iria fazer essa brincadeira de mau gosto aí, conhecida como roleta russa. A vítima não quis participar, mesmo assim foi surpreendida aí pelo disparo, foi socorrido
pelo pai, a vítima foi socorrida pelo pai, e até então a gente tinha informação de que o suspeito tinha fugido, né? E aí a Polícia Civil informou então que esse suspeito, também de 15 anos, foi ouvido ontem pela Polícia Civil. O caso está sendo investigado pela doutora Tatiana, que é a delegada titular aí da Delegacia de Menores. E aí o jovem de 15 anos, então, foi ouvido, ele estava acompanhado do responsável e em seguida foi liberado. Não foi antecipado aí pela Polícia Civil, Gui, qual é a versão narrada aí pelo adolescente durante o seu depoimento. Mas as causas e as circunstâncias, segundo a Polícia Civil, continuam sendo investigadas. Gui, ainda hoje eu volto aqui no programa para a gente falar a respeito de mau cheiro na cidade, de radares. Ainda hoje eu tenho também essas informações aqui para a gente trocar essa ideia aqui na nossa Muito bem, são dois assuntos importantes esse aí. Mau cheiro na cidade. Gente, a gente está recebendo de reclamação, que as pessoas falam comigo na rua, realmente está. Realmente à noite, principalmente, em qualquer lugar da cidade. É meio sazonal, né? Um dia fede lá pro lado do alto da cidade, outro dia fede lá pro Colina, outro dia fede ali pro Jardim Peluso, para aquela região ali, Céu Azul e etc. Outro dia fede mais pro sul da cidade. É um Deus nos acuda esse problema que nós estamos vivendo aqui em Patos de Minas, que precisa ser solucionado. Aí a questão dos semáforos também, nós vamos falar sobre isso aqui, daqui a pouco com a Ana. Ok, Ana? Isso mesmo, Gui. Muito bem, deixa eu falar para você da Óticas Diniz. Põe aí na tela, pode rodar. Vida de cachorro não é fácil não, meu amigo. Sabia que eu vejo quase tudo cinza? E que só enxergo com nitidez coisas bem pertinho? Mas você, humano, que tem essa visão privilegiada, tem que cuidar bem dela. Quer um conselho? Please, passa na Diniz. Começou a promoção Cashpet das Óticas Diniz. Poste seu bichinho com a hashtag Cashpet. Marque a gente e ganhe 20% de cashback para a próxima compra. Tô aguardando você na Diniz, hein? Laísa Santos, e aí, tudo bem com você? Tudo certinho? Joia. Você trouxe muita coisa bonita hoje. Tem. Diz aí. Você já gostou desse aqui, né? Esse aqui eu tenho o prazer de ter um desse aqui, adquirido na Óticas Diniz. Ele fica certo? muito bom no rosto, mais curvadinho, né? Eu gosto desse formato aí. Boa tarde, pessoal de casa. Inclusive, esse modelo que eu trouxe aqui, ó, ele é um modelinho que ele é mais curvado, tá? Então, vocês podem reparar que ele fecha bem aqui na lateral. Então, é muito indicado, principalmente, igual para o pessoal que às vezes faz a cirurgia de catarata, né? Alguma cirurgia oftálmica. Essa questão desse óculos mais curvado, ele traz essa proteção toda aqui na lateral para vocês. Para quem anda muito de moto também, um óculos que ele fica muito firme aqui no rosto, ó, você pode balançar, ele não vai cair de jeito nenhum, viu? E aí com o capacete ele fica bem firme, ele traz realmente uma firmeza aqui a mais. E a lente dele ainda é uma lente polarizada, né? Eu já falei algumas vezes aqui para vocês, a lente polarizada ela tira todo o reflexo que você vê, principalmente em relação a quem dirige muito, quem pesca, ajuda bastante a trazer mais conforto, tá, pessoal? Trouxe um outro modelinho aqui, ó. Essa outra lente aqui, esse aqui já é um modelinho feminino, ele é mais no gatinho, ó. A lente dele vem com essa coloração degradê num tom mais rosé. É um tipo de lente, igual eu já falei, das lentes com a coloração azul. Essa lente aqui nesse tom, mais puxando para esse tom rosado, ele também traz um conforto e um descanso bacana para a visão. É muito indicado vocês estarem realmente passando lá na loja para experimentar e ver qual que é a coloração mais indicada para você, porque cada pessoa sente um conforto diferente em relação a colorações de lentes, tá? Mas é um modelo, ó, com essa lateral mais no metal, um modelo bem leve, fica bem confortável no rosto, tá, pessoal? Então, assim, são alguns modelinhos que a gente tem disponíveis lá para você estarem passando na loja, experimentando, conferindo, né? Esse modelinho que eu trouxe aqui de sol masculino, a gente tem algumas opções no feminino também para vocês estarem conferindo. Na verdade, são modelinhos mais unissex, que dá tanto para homem quanto para mulher, tá? Eu vou ficar aguardando vocês. Passa também para estar fazendo um ajuste no óculos de vocês, tá? Tá trocando plaqueta, fazer a limpeza nos óculos. São manutenções totalmente grátis, tá, pessoal? Então dá uma passadinha lá na loja. Eu vou ficar aguardando todos vocês. Abraço de hoje aqui vai para Hilda Maria Roque,
lá do bairro Vila Garcia, Dona Doraci, o Orivaldo e o Kevin, lá do bairro Vila Garcia também, e a Dona Efigênia, do centro. Tá, pessoal? Muito obrigada por vocês terem passado lá na loja. Foi um prazer receber todos vocês. Eu vou ficar aguardando o restante pessoal de casa lá também. Muito bem, Laísa. Um abraço também para você. Obrigada. Tchau. Um homem de 23 anos foi preso na última quinta-feira pelo crime de latrocínio. Fato aconteceu na noite do dia 14 deste mês em Carmo do Paranaíba. A vítima é o senhor Ananias José de Souza, de 81 anos. Sobre esse caso, eu quero conversar com o delegado lá de Carmo do Paranaíba. Aquela outra ali fica melhor. O delegado lá de Carmo do Paranaíba, o doutor Iago Marciano, é o delegado responsável pela delegacia de Carmo do Paranaíba. Doutor Iago, boa tarde para o senhor. Obrigado por nos atender aí tão prontamente, atendendo na nossa equipe aí. Boa tarde. Boa tarde, Gui. Boa tarde aí a todos os telespectadores do Alto Paranaíba. Foi um crime aí de extrema gravidade, extrema brutalidade, né, executado na última sexta-feira, na penúltima, no caso, né, na penúltima sexta-feira aqui na cidade. Imediatamente, quando nós aqui da delegacia já tomamos ciência do fato, começou-se um trabalho intenso aí de investigação, um trabalho que envolveu não só a coleta de câmeras aí pela rota de fuga do suspeito, mas também ali com a mecânica que ele tinha executado no local do crime, né? O que é importante destacar? O senhor Ananias, a vítima de 81 anos, ele morava em uma casa de frente e alugava a casa dos fundos para um terceiro, uma pessoa que não tem envolvimento, que foi vítima, né, de objetos subtraídos. Durante a noite do crime, ele, né, na sua casa da frente, ouviu barulhos que adivinham, né, da casa que estava alugada, mas ele tinha ciência de que o proprietário, né, de que aquele inquilino que estava residindo na residência dos fundos não estava no local, pois ele trabalhava no período noturno, certo? E diante disso, quando o senhor Ananias, já assustado com esse barulho que estava ocorrendo pelos fundos, foi verificar né, o que era, né, aquela situação, e com uma lanterna, ao se aproximar ali daquela residência, daquele local, o autor aí brutalmente proferiu 2 golpes de faca, né, vindo a trazer a óbito aí o senhor Ananias imediatamente já no local. Uma, inclusive, atingiu diretamente ali o coração. E trabalhos aí promovidos pela Polícia Civil nesses dias aí, foram 4 dias intensos, né, com características físicas, características das vestes, né, altura, tudo. A gente conseguiu elucidar, conseguiu identificar, qualificar, cumprir mandado de prisão temporária, né, no prazo aí de 30 dias, por se tratar de crime hediondo, e também a busca e apreensão no endereço que é de residência da mãe do suspeito e também no endereço no qual ele estava se escondendo, que era de uma Amásia do mesmo, certo? O suspeito, ele tem 23 anos de idade, e durante essa prisão e as buscas que ocorreram aí na última quinta, dia 20, nós conseguimos restituir todos os objetos que foram subtraídos dentro da residência também. O que mais assusta, o que mais traz também aí como reprovação desse crime, Gui, é que os objetos que foram, né, levados da residência lá do fundo do senhor Ananias eram objetos de baixo valor, objetos que não tem quase aí nenhum retorno econômico, né? Tipo, por exemplo, pacotes de camisinha, cinzeiro, telefones extremamente danificados, coisas extremamente fúteis, né? O que, logicamente, trouxe mais ainda gravidade para esse fato do qual ele tem, do que ele foi promovido por esse sujeito. Doutor, agora, em relação à testemunha, não teve nenhuma testemunha, né? Parece que tinha a mulher do senhor Ananias, mas ela não viu nada, porque me parece que ela só ouviu ele pedir por socorro, não é isso? Então a testemunha era o senhor Ananias, ele morreu por causa disso, porque viu. Exatamente. A testemunha, né, não teve nenhuma testemunha ocular do fato.
quando o senhor Ananias ele foi atingido pelo golpe de faca, a única coisa que ele conseguiu gritar foi o pedido de socorro, né? Ele não conseguiu ali gravar e descrever para a própria esposa, né, para a própria viúva, no caso, sobre nenhuma característica desse sujeito. Então, o que dificultou mais ainda aí o trabalho de investigação da Polícia Civil. O que também torna mais interessante a situação, o local onde ele foi encontrado, o sujeito foi capturado e prendido pela polícia, ele é no local, no mesmo quarteirão, né? Ele é praticamente vizinho do local onde foi o crime. Ele estava ali atuando em uma residência como pintor, certo? E durante os dias que ele estava ali como pintor na casa da sua amada, né, fazendo um trabalho nos fundos, ele conseguiu planejar e perceber a vulnerabilidade desse local onde ele ia invadir. E durante certa noite, né, ele ali sabendo que aquela pessoa que residia no local trabalhava no período noturno, ingressou nesse domicílio e promoveu esse roubo, que também teve como consequência a morte do senhor. Ele sabia que o morador lá trabalhava à noite, né, doutor? Sabia que é Diogo, não sei o nome do rapaz. Isso. Inclusive, o senhor Ananias perguntou para ele lá, é uma versão que o senhor Ananias perguntou para ele, falou, uai, cadê o Diogo? Aí foi aí que ele partiu para cima e matou o senhor Ananias. E o instrumento utilizado para executar o senhor Ananias era uma faca, inclusive, né, de propriedade do inquilino, que ele ali, naquele momento, hora que ele já visualizou o senhor, já pegou a faca e já proferiu 2 golpes. E então, o sujeito, né, o mais provável ainda, ele ali próximo do local do crime, já conseguiu ver a vulnerabilidade da residência e ingressou nesse domicílio, praticando esse crime aí, hediondo esse crime com muita gravidade na sociedade, que foi elucidado por completo, foi aí restituído todos os bens. O sujeito confessou o crime em interrogatório policial. Pois é, isso é que eu queria perguntar para o senhor, doutor. O senhor ouviu o depoimento dele? Como é que foi o posicionamento dele? Como é que foi o procedimento dele na oitiva? Bem, inicialmente, no momento que nós capturamos ele estava resistente, né? Estava negando o fato. Mas como o nosso trabalho foi extremamente rico, com características físicas, a análise de várias das câmeras pela cidade durante a sua fuga, ele, durante ali aquele interrogatório, percebeu que realmente, né, já tinha sido desvendado, que já tinha sido indicado ele como o autor de forma indubitável, e ele não houve outra saída a não ser confessar o crime e realmente aí responder todo o processo no judiciário de modo preso aí, para que seja sentenciado possivelmente. O senhor materializou a tese e a versão do senhor no inquérito com essas provas que o senhor conseguiu na casa da mãe ou na casa da Amásia dele, né, doutor? Isso. Os objetos surrupiados, Gui, estavam na casa da mãe. A casa da Amásia, que era próximo do local do crime, certo? Que era onde ele ficava, ele não trouxe os objetos. O que ele fez? Ele executou, né, o fato e saiu pela cidade em fuga a pé até a casa da mãe. Lá ele escondeu, né, em um terreno no fundo, lá num lote no fundo, todos os objetos e posteriormente retornou no outro dia já para casa próximo ao local do crime. Então, durante as buscas aí que foram cumpridas no mesmo tempo, tanto na casa da mãe como na casa da Amásia, nós encontramos aí no endereço da Amásia, prendemos ele, né, por mandado de prisão temporária, e na casa da mãe, os objetos subtraídos, enriquecendo mais ainda aí a materialidade desse crime. E é importante também lembrar e destacar, Gui, que durante a apreensão das vestes no qual ele usou no dia do crime, nós encontramos também, né, sua blusa, sua jaqueta que ele usou, que tem características bem peculiares, né, nas filmagens. Existem alguns vestígios de sangue, né? Alguns vestígios de sangue, provavelmente da vítima Ananias, que será complementado aí com diligência de análise de DNA nesse prazo de investigação e remetido também ao judiciário para apreciação. Aí o senhor fecha a caixa, né? Aí com um exame de DNA numa prova dessa, o senhor vai fechar a caixa, o senhor já relatou o inquérito está pronto,
só mandar para ou o senhor vai esperar mais essa prova, doutor? Não. O inquérito ainda não está concluído, né? O inquérito, ele vai aguardar aí essas diligências imprescindíveis e enviar ao judiciário aí da forma como você disse, né? Fechando com chave de ouro, com esse brilhante trabalho da Polícia Civil aí na região, conseguindo, além de elucidar o autor, né, fazer justiça aí aos sentimentos da família da vítima e também trazer os objetos que foram surrupiados de volta ao proprietário. Pois é, vai passar um negócio aí que vai sentir um gosto de cabo de guarda-chuva desgraçado o dia que ele for a júri, porque latrocínio, aceito isso que o senhor colocou no inquérito aí, pela justiça, de 20 a 30, né, doutor? Isso, a pena do crime de latrocínio, ela é muito alta, é um crime hediondo, certo? Com possibilidade até de 30 anos. E também, só destaco, Gui, que esse tipo de crime ele não é julgado pelo tribunal do júri, pois ele é um crime que protege diretamente, né, o bem privado, né? Ele protege os bens ali, o patrimônio da vítima. Logo, diferentemente do homicídio, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, o roubo qualificado pela morte, ele é julgado pelo juiz de direito, pelo juiz togado. É o juiz simples, né? Julgamento simples. O juiz togado, o juiz simples mesmo, um julgamento normal, não é o tribunal do júri. Então ele será julgado pelo juiz da comarca aqui da vara criminal. Chamado júri singular. Agora, doutor, em relação a esse autor aí, só para a gente encerrar, ele tem passagens, como é que é a ficha dele? Que tipo de pessoa é o autor aí nesse crime? Então, ele colecionava passagens policiais por furto e tráfico de drogas enquanto menor. Enquanto imputável, enquanto maior de idade, ele não tinha absolutamente nenhuma passagem. Até mesmo porque quando ele completou a maioridade, ele passou um tempo fora da cidade. Né? Então ele não ficou, ele já tinha um tempo que aqui o seio policial não conseguia vislumbrar esse sujeito. O que dificultou mais ainda, né, a nossa percepção e confirmação de quem realmente executou esse crime aí, esse crime bárbaro. Ah, mas isso não vai adiantar nada para ele, não. Cometeu um crime horroroso, latrocínio, conforme eu disse, se a justiça acatar esse indiciamento do senhor aí, vai ser de 20 a 30, mais umas 2 qualificadoras aí que o senhor vai conseguir passar, vai pesar bastante aí para ele tomar uma cadeia severa, né, doutor? Ah, com certeza. Justiça seja feita, né, e que tenha pelo menos um pouco aí de retorno do nosso trabalho policial aos familiares aí que ficaram lesados por essa morte violenta. Doutor, parabéns pelo trabalho realizado aí. A gente pensava que ia demorar um pouco mais, porque conforme as notícias que a gente dava, só sobrou uma bainha de uma faca que caiu quando ele fugia, ninguém sabe, não tem câmera por ali. E a gente pensava, vai demorar um pouquinho aí. Foi muito rápido a elucidação desse fato, com o autor já preso. O senhor já está para concluir esse inquérito aí com muita prova. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigado pela sua participação aqui, viu, doutor? Muito obrigado, Gui, a toda a sociedade. E sempre que puder, estamos aí à disposição para explanar aí os trabalhos da Polícia Civil em resposta, né, à criminalidade social. Obrigado, doutor. Um grande abraço. Abraço, com Deus. Aí, falamos com o doutor Iago, delegado responsável pela delegacia lá de Carmo do Paranaíba, sobre o crime do senhor Ananias, né? Assassinato do senhor Ananias, dia 14 passado, já está com o autor preso, com o crime esclarecido, tá tudo certo, né? Olha, nesse tempinho, nada melhor do que aproveitar um delicioso fundi. E a pedida certa são os queijos Copatos, sabia? Claro que você sabia, né? Seja acompanhado ou sozinho, em uma simples noite ou uma comemoração especial, os queijos deixam sua estação ainda mais saborosa. Para garantir um sabor irresistível, você pode contar com toda a linha de queijos Copatos. Tem o requeijão, tem a mussarela, o provolone, o parmesão e várias outras opções que vão deixar as suas receitas com aquele toque especial e conquistar todos os paladares e corações. Vá até uma das lojas Leite e Derivados Copatos ou no supermercado mais próximo aí e garanta todo esse sabor e qualidade na sua mesa. Copatos, sempre presente.
Vamos lá para o nosso WhatsApp. Fala comigo. Vem aqui para a tela da televisão para você falar comigo. A Selma Monteiro. Oi, Gui, boa tarde. Manda um abraço para os meus amigos Célio e Lucélia, no bairro Santo Antônio, fazendo aniversário hoje. Parabéns a eles, Célio, Lucélia. Parabéns para vocês, viu? Parabéns, muita felicidade. A Ana Maria, boa tarde, Gui. Eu e toda a família queremos parabenizar minha cunhada Geralda, que está fazendo aniversário hoje. Geralda, parabéns para você. Ana Maria mandando aí um abraço e os parabéns para você, viu? Marli, boa tarde, Gui. Manda um abraço para Cássia, lá no bairro Jardim Esperança. Ela não perde um programa seu. Cássia, obrigado aí pelo carinho da sua audiência, viu? Grande abraço para você. A Beatriz, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha mãe Maria Aparecida e para o meu pai Eduardo. Tá mandado, Beatriz. Obrigado pela participação. A Cida, por que dispensou o São Lucas? Agora o regional fica superlotado. Tem neonatal, as crianças têm que ir para outras cidades. Um sofrimento. Cida, a pergunta fica no ar. Um ponto de interrogação, sabe? Um dia eu acho que essa questão do Hospital São Lucas vai ser esclarecida aí, porque a gente ouve muita coisa no bastidor, né, e tal, mas, enfim, uma coisa pontual, batido o martelo, a gente não tem. Mas um dia isso vai ser esclarecido aí. E essa questão é isso aí, as pessoas pensam, as pessoas raciocinam e querem saber. Tá aí o nosso WhatsApp para você participar. Mande aí a sua mensagem. Ela chega aqui para mim e nós vamos para ali, ó, para a tela da televisão, para a gente conversar. Combinado? Seu filho agora pode contar com profissionais de peso e um espaço totalmente pensado no desenvolvimento dos pequenos. É o lugar onde a atenção é totalmente centrada nas descobertas, desenvolvimento e evolução e autoconhecimento. Tudo exclusivo para as crianças com demandas específicas. Eu estou falando da clínica Unikids aqui em Patos de Minas. Um projeto inovador dos meus parceiros lá da Unimed, que conta com uma equipe multidisciplinar preparada para atender crianças de 0 a 13 anos nas especialidades de neuropediatria, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição. Faça uma visita e comprove a excelência e diferencial da Unikids. Os profissionais estão prontos para lhe apresentar toda a estrutura e serviços especializados. Eu já fui pessoalmente lá, já trouxe imagens de lá, conversas, já fizemos um bate-papo lá, conheci os profissionais, o espaço. Olha, pessoal, é impressionante, viu? O que eu posso falar para você é isso. É impressionante. A Unikids é impressionante. Confira aí o endereço. Também na tela, Avenida Brasil 845. O horário de funcionamento é das 7 da manhã às 7 da noite, tá? O horário de funcionamento lá da Unikids. Unikids, o endereço está aí na tela. O telefone também está aí na tela. Unikids Patos de Minas, carinho, atenção e cuidados para os pequenos. A Yandra, nós falamos aqui na abertura. Traz a Yandra aí para mim. Traz a Yandra aí para mim, porque esse é um assunto que eu tô... Como é que é o negócio? Não tem que falar para mim que está trazendo. Só isso, é só trazer. Ô Ayandra, esse negócio desse mau cheiro aí na cidade, né? Aqui a gente já conversou bastante sobre isso aí na redação do programa, e assim, muita reclamação, né? Uma sazonalidade que a gente pensa assim, mas tem dia que chega aqui reclamação lá do alto da cidade, tem dia que chega reclamação lá do Jardim Paulistano, tem dia que chega reclamação do Colina. A verdade é que, na maioria das vezes, reclamam da noite anterior, da manhã anterior, né? É sobre isso que você tem essa informação hoje aqui no nosso programa, não?
Olha só, Gui, a gente, como você disse, recebe sempre aqui muitas reclamações, já mostramos inclusive no nosso WhatsApp, já questionamos o município em relação a essa situação, e aí, diante das inúmeras reclamações que têm surgido na cidade, por parte da imprensa, por parte da população também, a Prefeitura ontem enviou um comunicado, e diz assim, ó, o comunicado, Gui, a Prefeitura, por meio da Diretoria de Meio Ambiente, informa tem acompanhado as reclamações quanto ao mau cheiro propagado na cidade nos últimos meses e a gestão municipal já tomou as medidas que estão ao seu alcance, dentre elas acionar o governo de Minas Gerais. É da administração estadual, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Sustentabilidade, a responsabilidade de fiscalizar empreendimentos com potencial gerador de odores. Disse ainda que essa secretaria enviou recentemente representantes ao município, isso aconteceu no fim de março, e na oportunidade em que a empresa esteve aqui na cidade, fiscalizou as atividades da empresa que estaria causando esse odor, e essa empresa foi inspecionada, desde a chegada da matéria-prima até o tratamento final dos efluentes, e segundo a secretaria, as ações de fiscalização ainda estão em curso, e o relatório será remetido ao município quando concluído. Disse ainda que o empreendimento foi orientado a executar algumas medidas emergenciais para minimizar esse problema de forma imediata. E aí, em um ofício enviado à Diretoria de Meio Ambiente, a empresa, que é devidamente, segundo a Prefeitura, licenciada pelo órgão estadual, formalizou o compromisso de adotar medidas para melhorar o tratamento dos gases oriundos do seu processo produtivo, e essas ações serão efetivadas em até 180 dias, destacando entre elas inclusão de novos aerocondensadores, novo lavador de gases para a linha de moinhos também, da câmara frigorífica para fornecer a conservação da matéria-prima e também de caminhões refrigerados para coleta de subproduto de peixe, alteração dos lavadores de gases. Então, medidas que serão adotadas numa formalização de compromisso da empresa para evitar esse mau cheiro na cidade. E aí a administração municipal reforçou o compromisso com a população para monitorar esse caso, embora, segundo a Prefeitura, a fiscalização tenha que partir por meio da Secretaria de Estado em Minas Gerais. Posso uma entrar nesse assunto aí? Gerado problemas aqui na cidade, claro. Então, eu vou falar o seguinte. Primeiro é o seguinte. Em outros tempos eu já vi muito e já acompanhei com essa própria empresa mesmo aqui, que eu vou falar o nome dela porque não tem problema, ela nunca fugiu disso, nunca fugiu de trazer melhorias, nunca se escondeu atrás de nada e tenho certeza absoluta que ela nunca quis prejudicar a cidade de Patos de Minas, muito pelo contrário. É uma empresa que traz muito orgulho para muita gente aqui em Patos de Minas, e a gente sabe que a empresa ela tem dois corpos, né? Que é o corpo da empresa e o corpo humano que dirige essa empresa. Podem ser questionados em momentos diferentes, mas em relação a essa aí eu nunca tive nenhum problema, não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: em outras épocas eu vi muito questionamento e vi muita fiscalização da vigilância sanitária em Patos de Minas, fiscalizando essa própria empresa desde quando era tratada a empresa do quiabo. Né? Hoje é a Patense, respeitada no Brasil inteiro, respeitada no mundo inteiro, e que orgulhosamente é daqui de Patos de Minas. Porém, é preciso solucionar esse problema. Né? E eu conheço o presidente lá da empresa, o Clênio, sabe, de longa data, sei que ele nunca fugiu de discutir esse assunto, de apresentar solução, de se tiver um problema, já tiraram a empresa daqui do alto da cidade, porque ela era aqui dentro da cidade, até pelo próprio crescimento da empresa, levou para fora da cidade. Antigamente já era mais distante, né? Hoje já está muito próximo de novo do perímetro urbano, mas enfim, é preciso da gente questionar isso aqui. Eu comprometo aqui publicamente com o nosso telespectador e também com a empresa, de procurar a empresa para a empresa se pronunciar a respeito disso. Se for preciso, a gente vai lá para conversar com todo o pessoal lá de dentro. Verdade isso precisa ser solucionado. Né? Solucionado para quê? Solucionado para a população, mas solucionado também para a empresa, porque eu tenho certeza absoluta que nenhuma empresa desse porte, nenhuma empresa
que gera tantos empregos, nenhuma empresa que se posiciona como a Patense se posiciona, a Rações Patense se posiciona em Patos de Minas, que era um questionamento desse por um longo tempo, por um longo período. Agora, um outro detalhe é que já tem algum tempo que a gente está recebendo essas reclamações aqui e questionando a prefeitura a respeito de fiscalização. Não é da agora, não. Já tem um tempinho que a gente está questionando isso aí. Agora, é preciso ser solucionado esse problema aí, eu acho que para os dois lados, né? Por uma condição de prestação de contas, né, para os órgãos ambientais da própria empresa, né, e para a cidade que depara aí, de vez em quando, com esse mau cheiro aí. E eu vou falar uma coisa, é ruim. Então, você tem reclamação de todos os pontos da cidade. Eu não sei, deve ser o vento que traz isso para cá. Sei lá como é que é essa corrente de vento aí, como é que funciona isso. Mas, na verdade, é que um odor, sabe, sem parâmetro aqui em toda a cidade. Isso precisa ser solucionado. Ponto. Agora, discutido, mostrado e tal, eu tenho certeza absoluta que nem os órgãos fiscalizadores, muito menos a empresa, vai se furtar a discutir esse assunto, justificar e mostrar o que está sendo feito, né? Eu vi lá no início dos anos 90, eu vi a luta dessa empresa para se posicionar do jeito que ela é hoje. Então, não tenho nenhuma dúvida que isso vai ser resolvido e vai ser, inclusive, explicado pela empresa. Okay, dona Mas Gui, tem mais. A gente fala agora de uma situação que chamou atenção no final de semana aqui em Patos de Minas. Plantas de maconha foram apreendidas pela Polícia Militar naquela localidade aqui do Parque Municipal do Mocambo. E aí a prefeitura também foi cobrada aí sobre a resposta, né, do que está acontecendo, da fiscalização da segurança lá no parque. E aí sobre isso, a Diretoria de Meio Ambiente informou que o Parque do Mocambo tem 17 hectares, conta com segurança terceirizada e rondantes da Prefeitura 24 horas. Esses profissionais monitoram os locais frequentados pelos visitantes. No entanto, ressaltou que é impossível impedir a entrada de qualquer pessoa, uma vez que elas podem pular, cortar a tela ou encontrar outras formas aí de acessar o espaço. Inclusive, disse que tem feito aí reparos constantes na tela que percorre aí, né, circunda aí toda a área dos 17 hectares. Olha, sem demagogia, né? Sem demagogia, né? Vamos falar aqui. Porque, olha, o ato de cortar a tela e entrar lá dentro, às vezes até pode passar despercebido, mas cultivar maconha lá no... Tem alguma falha aí. Precisa ser encontrada essa falha pela prefeitura, que é a quem administra lá o Parque do Mocambo. Porque cultivou, zelou lá as imagens, está lá a maconha viçosa, bem limpinho em volta, o terreno ali carpido, né, como se diz, né? Lá na roça a gente fala capinado, tá bonitinho ali, bem adubado e tal. Isso gasta tempo. Tem uma falha aí que precisa ser explicada. E aí tem uma firma terceirizada, tem que explicar. Tem rondante da prefeitura, tem que explicar. Não pode ser assim, sabe? A gente não pode deixar passar esse tipo de coisa. Porque ali é um setor que é um local, eu estou falando isso porque ali é um local que todo mundo leva as suas famílias. Ninguém vai para ali para fazer outra coisa. Leva a família para se divertir, criança e etc. Né? Não pode ter nenhum sinal de insegurança como esse aí. E hoje está envolvendo outras coisas que, por exemplo, na revitalização, entidades e empresas seríssimas da nossa cidade, que não pode, por uma coisa dessa aí, ser questionada, sabe, de uma hora para outra. Então, é complicado isso aí. Isso aí não é tão simples assim, não. É preciso ter uma explicação da polícia, da prefeitura, precisa explicar isso aí para a população, né, e para os envolvidos em toda essa questão de revitalização lá do Clube do Mocambo. Certo, Ayanda? É verdade, Gui. Para finalizar minha participação por enquanto, a gente tem acompanhado aí as mudanças, né, em relação ao trânsito na cidade, inclusive recentemente nós temos imagens... Fala nisso daqui a pouco, pode ser, não?
Pode ser sim, claro. Eu acho bom quando você participa aqui do programa. Você vai e some, participa só no começo e some pra lá. Eu volto. Não, volta daqui a pouco. Vem cá comigo, deixa eu falar para você aqui, ó, do posto Água Limpa, do posto Quem, do posto Terra Nova, é onde você encontra um combustível de primeiríssima qualidade, garantido pelo proprietário do posto. Ótimo atendimento, ótimo espaço, conforto, convênio com a sua empresa. Você pode fazer um convênio da sua empresa, é tudo dinâmico, rápido, inclusive aceitam o cartão ValeCard como pagamento para não prender ali o carro da sua empresa ali na bomba, não demorar com o carro da sua empresa ali na bomba. Posto Água Limpa fica na Major Gotti, pertinho do antigo Balão da Vox. O posto Quem fica na Ponto Chique 224, Vila Garcia. E o posto Terra Nova fica lá na JK número 700, entrada para o bairro Jardim Paulistano. Rede Terra Nova de postos de combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Uma mulher de 30 anos afirma ter sido agredida com um soco no rosto pelo empresário Hélio Salles Ferreira, de 54 anos, durante uma festa na noite do último sábado em Brasilândia de Minas. Em vídeos compartilhados em uma rede social, ela afirmou ter sido vítima de homofobia por ser lésbica. Foi na tela. Ele sempre fazia piadinhas comigo homofóbicas e eu sempre, né, na paz, para com isso, né? Ele falava, o dia que eu estiver beijando uma mulher, eu vou dar um murro na sua cara. Diz que isso foi só um tapa, um empurrão, e que o braço dele veio parar no meu rosto. Isso tá no boletim de ocorrência. Um pedaço do meu lábio foi arrancado, o murro que eu levei. Fui pro pronto atendimento para fazer os pontos. Muito bem, sobre esse assunto, eu vou para aqui agora para conversar com o delegado de João Pinheiro, doutor Daniel Pedro, que está lá fazendo um belo trabalho aí na cidade de João Pinheiro, e tem esse caso na mão aí, doutor. Um caso pelo menos a denúncia é de homofobia, o seu sinal caiu, voltou, agora está tudo certo. Um caso, pelo menos no questionamento da vítima, de homofobia. Boa tarde, doutor. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Gui. Boa tarde a todos os telespectadores. Pois é, chegou ao conhecimento da nossa delegacia no domingo, no dia 23, desses fatos. De imediato, instaurei o inquérito policial para apurar o suposto crime de homofobia. Na data de ontem, já ouvimos a vítima, ouvimos também outras testemunhas, coletamos imagens e também identificamos outras vítimas desse suposto autor, e tudo indica que ele é contumaz na prática desses atos de homofobia. Desde o ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal entende que a conduta de praticar homofobia ou transfobia se amolda ao crime de racismo previsto na Lei 7.716 de 1989. E desde janeiro de 2023, a injúria com teor racista, inclusive a homofóbica, ela está inclusa nesta lei, cuja pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui que é crucial para fazer para o senhor, mas antes eu queria saber como é que foi a mecânica do que o senhor apurou dessa agressão, como é que foi a dinâmica, como é que foi que aconteceu essa agressão aí nessa moça, doutor? O que tudo consta, no início da festa, o autor já estava provocando as vítimas, né, em relação à sua orientação sexual. As vítimas, elas não queriam confusão, e parece que no decorrer do evento, o autor, alterado novamente, foi provocar as vítimas. Ele foi tirado do ambiente por outras pessoas, e aí a vítima que levou um soco, né, procurou o autor para poder conversar, para pedir para ele parar com esse tipo de agressão moral aí, e ele desferiu um soco na boca dela.
no momento lá na festa, na hora que aconteceu esse soco aí no rosto da vítima, várias pessoas foram para cima do autor. A polícia militar conseguiu deter as pessoas, porque ia fazer um linchamento, né, do autor. E como teve muita confusão em decorrência desse soco, a polícia militar não conseguiu na hora, e nem as próprias vítimas e testemunhas, identificar que elas foram vítimas de um crime ou de homofobia, né, um crime de racismo. E aí a polícia militar realizou um TCO de lesão leve, retirou o autor do local, e aí no dia seguinte que as vítimas me procuraram para narrar esse fato aí, essa homofobia. Agora, doutor, o acusado também tem uma outra versão, né? Que bateu por acaso, não queria bater, deu um soco para se defender. Pior de dar um soco numa moça para se defender é meio complicado. Mas, enfim, o que ele explicou para o senhor? Ele narrou que a vítima teria dado em cima de uma suposta namorada dele, fato que já estamos verificando que pode ser mentira. E também ele alegou que escorregou também a mão e acabou acertando o rosto dela. Mas a gente já está apurando os fatos e, ao final, caso seja constatado que ele realmente agrediu ela e também houve essa questão racial, vamos indiciá-lo pelo crime de racismo. Agora, doutor, nessa questão, ele cometeu, junto, ao nosso ver, 2 crimes. É o crime de racismo, injúria racial, como o senhor quiser enquadrá-lo aí, e lesão corporal. E por que ele não foi preso em flagrante? Por que ele não foi levado para a sua delegacia, preso em flagrante, e depois só lavrado esse TCO, comparece lá e lavra esse TCO? Não é uma atitude para ser preso, para ser levado preso em flagrante, não, doutor? Na verdade, ele foi detido pela Polícia Militar, mas, como eu já falei, foi em relação à lesão leve. Aqui no estado de Minas Gerais, a Polícia Militar ela pode lavrar o termo circunstanciado de ocorrência, né, nos casos de crime de menor potencial ofensivo, que foi o caso. Aí, daí, por esse motivo, o autor ele compareceu lá no batalhão da Polícia Militar, assinou o TCO e foi liberado. Em relação ao crime de racismo, como eu falei, assim que teve essa confusão, esse soco na vítima, a população foi para cima do autor e nem mesmo as pessoas na hora não se levaram em conta que aquilo ali poderia se configurar um ato de racismo. E a PM careceu de testemunhas para configurar esse ato. E aí eles preferiram deixar a cargo da investigação, coisa que já estamos fazendo. Ele não foi detido na hora lá? Ele foi detido. Isso aí atrapalha o seu serviço agora. Se ele é levado com esses 2 crimes aí, porque um crime é na sequência do outro, um crime continuado aí, o crime praticou de racismo, e em seguida lesão corporal, e não foi tão leve assim, né, doutor? Porque mutilou o lábio apresentou aí Aí o senhor poderia ter tomado uma atitude diferente, né, doutor? Na verdade, agora a gente vai requerer a conexão dos eventos para o Ministério Público e para a Justiça, para que os 2 fatos sejam apurados em um único procedimento, no inquérito policial, e o fato da PM ter lavrado o TCO em nada vai interferir na investigação policial referente ao crime de racismo. Muito bem. O senhor tem domínio aí da situação, questão de fuga, ele está sendo vigiado, o senhor se comprometeu a não sair da cidade, não viajar, não sumir também, né, doutor? O advogado dele já me procurou na data de ontem e disse que ele está disposto a colaborar com as investigações. Muito bem. De qualquer forma, doutor, sei que o senhor tem feito... A gente sabe das coisas aqui. A gente sabe ver e sabe o que o senhor está fazendo aí. O senhor tem feito um bom trabalho aí na cidade de João Pinheiro, que é um município que não é fácil. Nós temos algumas crimes característicos aí que acontecem com frequência aí, até mesmo pela posição geográfica da cidade. Eu sei que a sua delegacia é uma delegacia difícil, mas a informação que a gente tem aqui é que o senhor está desenvolvendo aí belíssimo de um trabalho aprovado aí pela população de João Pinheiro. Isso é bacana. E nós vamos acompanhar esse caso aí de perto, né, para a gente saber, porque é um tipo de coisa que não é tão comum assim,
e que isso está na moda, o combate do racismo, da injúria, né? E principalmente de agressão à mulher, né? Tem esse agravante também, ele agrediu uma mulher, né? Pode ter a orientação sexual que quiser, pode ter, mas é uma mulher, né? E ela tem que ser considerada pela lei, pela regra, assim. Então eu tenho certeza que o senhor vai desenvolver um trabalho exemplar nisso aí. A gente vai noticiar aqui, acompanhar. A hora que o senhor falar, tá pronto, tá, só relatar e mandar para a justiça, a gente fala de novo aqui para saber o que o senhor colocou no bojo desse inquérito. Senhor, muito obrigado pelo elogio. E assim que concluirmos a investigação, entraremos em contato para dar notícia para os telespectadores. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Um grande abraço aí. Obrigado por atender a nossa reportagem aí, tá? Obrigado. Boa tarde. Aí, falamos com o responsável pela delegacia, o delegado responsável pela delegacia lá da cidade de João Pinheiro, e nós vamos acompanhar esse caso lá de perto, né? Vamos acompanhar de perto para saber no que vai dar, né? Essa aqui é para você que gosta de comprar com facilidade e comodidade. Compre na Farmácia Nacional sem sair do carro. Drive-Thru Farmácia Nacional. Mesmo atendimento de sempre, com a qualidade que você já conhece. O serviço Drive-Thru Farmácia Nacional está disponível nas lojas da Rua Doutor Marcolino, com a Avenida Brasil, no centro, e na Avenida Fátima Porto. Farmácia Nacional é muito mais vantagens. Preço baixo, qualidade, comodidade, agilidade. 6 lojas em Patos de Minas para melhor lhe atender. Farmácia Nacional faz muito bem. Se faz bem, a Farmácia Nacional tem. Foi julgado ontem o homem acusado de cometer um homicídio após um desentendimento numa negociação de um carro. E que carro, hein? Você vai ver na imagem. Põe na tela. Geraldo Marra da Silva, de 54 anos, era réu no homicídio de Reinaldo Calixto Soares, cometido no dia 22 de abril de 2016, na rua Joaquim Eduardo dos Santos, no bairro Coração Eucarístico. Geraldo teria vendido um automóvel para Reinaldo em 2015. Quando a vítima solicitou o certificado de registro de veículo para fazer a transferência, o réu alegou que não estava localizando. Reinaldo, após um tempo, vendeu o veículo para um terceiro. Geraldo buscou o veículo para sua casa. Diante disso, Reinaldo, com uma faca, foi até a casa de Geraldo buscar o veículo. Nisso, iniciou uma discussão e Geraldo efetuou 3 disparos contra a vítima, que saiu correndo por alguns metros e caiu no solo, onde veio a falecer. Geraldo Marra foi condenado a 6 anos, reduzidos a 5 anos, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto. A defesa se bateu firmemente pela tese absolutória da legítima defesa. O homicídio, a denúncia era homicídio qualificado pelo motivo fútil. Os jurados reconheceram o privilégio, logo ficou incompatível com a qualificadora do motivo fútil. A pena foi aplicada, a pena base em 6 anos e reduzida de 1/6. A defesa diz que irá recorrer em razão de entenderem que a redução deveria ter sido maior. Há possibilidade em razão da quantidade de pena que foi aplicada. Pelas circunstâncias relatadas e constadas na sentença e apuradas nos autos, entendemos que o fator redutor devia ser maior do que o que foi aplicado. Tudo bem, para um crime, para quem matou alguém, né, e não foi alegado legítima defesa, 5 anos aí, começando no semiaberto, tá de bom tamanho, né? Deixa eu falar para você da CEMIL. Põe aí na tela, pode rodar. Então a gente fala depois, é isso? A gente fala depois da CEMIL. Vamos tocar aqui. O que eu faço? Então, pode colocar aí, vamos falar da CEMIL, então. 2 coisas que eu adoro: a sensação depois do treino e o leite com frutas que eu faço quando eu chego em casa.
Leite é tudo. Tem proteína, que é bom pros músculos, tem cálcio pros ossos. Tem até certas pessoas que sempre querem pegar um pouquinho. Leite é uma importante fonte de cálcio e proteína. É mais força e energia para cada momento da sua vida. Por isso, a vida pede leite. É nutritivo, é gostoso, é pra você. É isso mesmo, o leite é um alimento completo que faz parte da alimentação humana há milhares de anos. Isso porque ele tem uma combinação única de vitaminas, proteínas e minerais, além de ser o campeão em cálcio. Estudos científicos já comprovaram que o consumo regular de leite previne diversas doenças, como diabetes, alguns tipos de câncer e doenças cardiovasculares. E tem mais, viu? O leite é tão bom que ajuda a combater a depressão, a manter o bom humor. Sabia disso? Por isso, para ficar com uma saúde física e mental em dia, beba leite. Beba D1000. Será julgado daqui a pouco o homem acusado de matar o próprio irmão. Por quê? Por causa de herança. Pois é, Antônio Vicente de Abreu, atualmente com 59 anos, é acusado de cometer homicídio contra o próprio irmão, Divino Vicente de Abreu, no dia 8 de outubro de 2016. Consta nos autos do processo que os dois mantinham uma relação conturbada devido a uma herança. No dia do crime, o Divino e o Antônio conversavam na rua Otaviano Rosa, no centro de Rio Paranaíba. Por volta das 14 horas, os dois teriam se desentendido. Nisso, o Antônio Vicente, que estava de posse de uma enxada, teria golpeado o irmão, que veio a falecer no local. Ele responde pelo crime de homicídio com qualificadora motivo torpe. O julgamento acontece no Fórum Olímpio Borges, em Patos de Minas. Muito bem. Amanhã tem o resultado desse julgamento também aí, né? Está na hora de falar para você do HNSF. Põe aí na tela, pode rodar. Você sabia que o coração é o motor que faz o nosso corpo funcionar? Por isso, é fundamental cuidar bem dele. Na cardiologia do HNSF, contamos com uma equipe médica especializada em cuidar do seu coração, através de um atendimento que é referência. Contamos com alta tecnologia para garantir um diagnóstico seguro. No HNSF, temos diversos tratamentos e procedimentos disponíveis para cuidar bem do seu coração. HNSF, apaixonados pela vida. A cardiologia do HNSF é referência em cuidar bem do seu coração. Entre em contato e agende o seu exame pelo 3820-1000. HNSF, apaixonados pela vida. Um homem foi preso no domingo no distrito de Santa Luzia da Serra, lá no município de João Pinheiro, por agredir a companheira. As agressões iniciaram na sexta-feira, quando o homem teria agredido a mulher com golpes de fio de extensão nas costas. Depois, usando uma faca, ele riscou a inicial do seu nome na barriga da mulher. Tentou golpeá-la no peito, mas isso ele não conseguiu. Ela deu um jeito e fugiu. Os episódios de violência seguiram pelo sábado e no domingo, até que a mulher conseguiu ligar para a família, que acionou a polícia. O homem foi preso e não comentou o caso, que está sendo investigado pela delegada doutora Patrícia Amaral. A nossa produção conversou hoje com a delegada, informou que o suspeito está preso preventivamente e que as investigações estão em andamento e devem ser finalizadas dentro de 10 dias. Tem que finalizar logo, tem que dar uma sentença logo, a justiça tem que sentenciar, né, por lesão corporal, tentativa de homicídio. É preciso, porque senão vamos fazer uma medida protetiva. Ele vai lá e mata a mulher. Pronto, aí não adianta mais, né? Não tem como. Aí eu falei com você para deixar para daqui a pouco, para a gente falar dos radares que estão sendo colocados aqui em Patos de Minas.
né? A gente podia falar agora, coloca a Yandra aí comigo, por favor, né, para a gente falar dessa questão do trânsito aqui em Patos de Minas. Pois é, Gui, a gente tem acompanhado aí, tivemos umas situações bastante violentas aqui na cidade, e a gente sempre fala sobre isso, né? Parece clichê, mas é verdade. Patos tem momentos sazonais, né? Tem momentos que tem muitos acidentes no perímetro urbano, outros momentos com muitos acidentes na rodovia. A gente vive hoje um momento com muitos crimes contra a vida, inclusive nós vimos aí quarta-feira essa situação da roleta russa envolvendo os adolescentes, na sexta homicídio no Quebec, no domingo tentativa de homicídio no Quebec, também no domingo homicídio no bairro Boa Vista, e agora a gente volta a falar sobre a questão do trânsito. Porque diante daquele cenário que a gente viu há algum tempo da quantidade de acidentes na cidade, a prefeitura falou que está fazendo aí campanhas educativas, e essas campanhas começam com a situação dos radares. Há poucos dias nós mostramos e temos imagem a situação do radar na Fátima Porto, inclusive com algumas pessoas reclamando, Gui, que já tinha radar ali nessa avenida, no prolongamento da Fátima Porto, mas ele mudou de lugar. Ele deixou de ser afixado ali próximo à rotatória de entrada para o bairro Califórnia e está mais próximo da rotatória das Paineiras, ali para cima, para o lado do bairro Colina. Posso falar sobre isso, não? Porque minha língua fica pilicando para falar sobre esse negócio. Claro. Mudança de... Não tem que... A velocidade ali naquela via é de 60 quilômetros. Então, quem reclama do local onde está o radar é porque quer quebrar a regra. É porque quer quebrar a lei. É porque quer passar por cima disso. É porque quer andar acima da velocidade. Ou não? Ou estou entendendo errado? Porque não importa. Faz sentido. Não importa. Pode estar no começo, no meio, no fim, sabe? De lá para cá, daqui para lá. Precisa ter uma placa lá. 60 quilômetros é a velocidade permitida nessa via. Você não pode passar de 60 quilômetros. Em hipótese alguma. Sabe? Então, não tem como ficar reclamando dessa questão do radar, sabe? A prefeitura pode colocar o radar onde ela quiser. E a pessoa não tem nem que ficar preocupada em saber onde é o radar. Ele tem que estar preocupado com a sinalização, porque o radar vem depois disso. Concorda, dona Yandra? O radar vem depois da sinalização, depois da legislação. Porque se você não cumprir a legislação, é que vem o radar para fiscalizar e punir em caso de você não cumprir aí a legislação. Então, independe, sabe? A gente reclama de umas coisas que não tem sentido, não tem lógica, sabe? E eu acho que quem reclama tá com um dedinho de... porque ali eu já estava acostumado, a hora que chegava ali eu diminuía, passava, agora eu esqueço, vou cair no radar. Poxa, tem que obedecer à placa. Pois é, Gui, sobre isso também tem mais informação, porque além dessa mudança no radar na Fátima Porto, a Secretaria Municipal de Trânsito também está reforçando a sinalização eletrônica, e o trabalho começa agora com a instalação de 2 radares semafóricos no cruzamento da Major Gótti com a Avenida Paranaíba e outro no encontro da Rua Doutor Marculino com a Avenida Brasil. E aí, após passarem pela aferição do Inmetro, que ainda não foi divulgada a data de que isso vai acontecer, os equipamentos serão liberados pela Secretaria de Trânsito, e aí a informação é de que teria um trabalho educativo durante 15 dias por meio de agentes municipais de trânsito para informação dessa questão dos radares semafóricos. Agora, Gui, outra situação... É outra coisa, é a mesma coisa que eu estava falando ali. Erro também... Eu não estou te ouvindo. Erro também do poder público. Eu vou colocar aqui, vou educar as pessoas, falar assim, agora... Você não pode furar o sinal na Avenida Brasil e nem aonde que é o outro? Doutor Marculino. Doutor Marculino com a Avenida Brasil. E Major Gótti com a Piauí. Nem na Major Gótti com a Piauí, viu? Porque agora eu tô lá com um radar. Hein? Corrigindo, é Major Gótti com Paranaíba e Doutor Marculino com a Avenida Brasil. Sim. Então, vai falar assim, olha...
agora vocês não podem, nesse lugar aqui, vocês não podem furar o sinal, certo? Porque se furar, eu multo. Um negócio assim. E outra coisa que eu não concordo, eu não sei se é esse o modelo, eu até queria que você perguntasse, se é um modelo de parceria com a empresa que é dona do radar, sabe? Porque se a dona do radar não multar, sabe, não vai ter lucro em botar o radar, fazer o investimento e botar o radar aqui, né? Então eu preciso saber se é isso, porque isso aí é um caso que não dá para aprovar esse tipo de coisa. Mas enfim. A grande questão, Gui, é que essas ações aí só acontecem, as pessoas reclamam das multas, tirando a questão da multa aqui do sistema rotativo, que eu acho que é uma coisa que a gente ainda pode discutir, porque não tem com quem comprar, não tem quem perguntar, não tem orientação, não tem divulgação. Mas quando a gente fala aqui de multas por radar, semafórico ou de velocidade, só estão sendo fixados aí porque as pessoas desrespeitam, né? E furar sinal é uma coisa Mas eu vou te falar uma coisa. Tem explicação. Eu vou falar uma coisa também para você aqui. Não resolve. 2 pontos não resolve. Primeiro porque vão mudar. Quem gosta de fazer isso muda de rota, muda de rua, desce pela Getúlio Vargas, sobe pela Getúlio Vargas. E não vai resolver, sabe? Então, é mesmo assim. Agora, tinha que ter, para mim, em todo semáforo, o próprio semáforo devia ser carregado com um radar. Furou o semáforo, porque o que tem de gente que fura semáforo aqui no centro da cidade, principalmente motociclista, é um absurdo. Absurdo. Eu vejo isso todo santo dia. E aí fala, mas precisa? Precisa. Nós precisamos de radares, viu, Ayandra? De fiscalização. Não é para implantar aqui uma fonte de arrecadação. Nada disso. Precisamos de vai trazer segurança mesmo. Para regular o trânsito em Patos de Minas, que em determinados momentos está uma balbúrdia. É um negócio agora, assim do outro mundo. Horário de pico aqui, está um negócio sério andar aqui em Patos de Minas, viu? Principalmente por causa dos motociclistas. Para finalizar meu comentário aqui, Gui, eu acho que a situação também tem que ser ampla. Precisa, sim, dessa questão da educação dos condutores, motociclistas ou motoristas de carro, mas eu acho que precisa também de organização. E muitas vezes a gente observa que isso tem a questão toda da sincronização do trânsito, dos semáforos, a questão de fechar cruzamentos. Aqui na cidade existe isso também, né? As pessoas fecham cruzamento e aí às vezes o carro está fechando o cruzamento, opta por seguir para não ficar parado ali. Eu acho que o que precisa de modo geral aqui na cidade, que inclusive tinha promessa aí da administração de começar projeto para rever isso, porque o último estudo do trânsito aqui foi feito há anos atrás, você sempre cita isso aqui, é a organização mesmo. Aqui a gente observa nesses 2 pontos, a gente observa que quando o sinal abre, quando você começa a andar, já fechou. Então, precisa dessa organização também, porque o erro existe, não é justificável, mas precisa também dessa organização do Aí é uma questão estrutural, né? Eu falo assim, a última mudança significativa que houve no trânsito em Patos de Minas foi a mudança da Major Góes. Lá no governo Arlindo Porto, lá no começo da década de 80, né? Então, de lá para cá, nada mudou mais no trânsito aqui em Patos de Minas. Absolutamente nada. Na época da BEA, foi feito um estudo, foi feito um projeto. Eu não sei aonde anda esse projeto, a quantas andam, se ainda vale esse projeto. A verdade é que precisa de um projeto para arrumar o trânsito em Patos de Minas, no centro, nos bairros. Sabe, esse negócio de mão e contramão, isso não usa mais. Uma via de mão e contramão, isso não tem mais. Os bairros da cidade, eles têm que ser refeito ali uma organização para não ter mão e contramão na mesma rua. Tem hora que você vai passar sobe a rua Araguari à tarde, por favor. Saia sabe onde é Araguari, Ayanda? Araguari rua da Professor Modesto. É a primeira depois do colégio do Professor Modesto. Marista.
A primeira depois do Marista ali. A rua do professor Modesto. Ela desce ali em direção ao professor Modesto e sobe para o Aurélio Cacheta, em direção ali à rua Três Marias e etc. Passa ali, é uma rua com 2 quarteirões, passa ali para você ver. É um negócio assim que você fala, não pode, não tem um negócio assim. Parecendo aquele trânsito na Índia. Você já viu aquele trânsito na Índia? Você fala, não, isso não funciona, não tem jeito de passar e todo mundo passa. É mais ou menos aquilo ali, sabe? Então tem lugares aqui em Patos de Minas que não dá para entender. E não tem, passa na rua Major Jerônimo para você ver no horário de pico. É um problema sério, inclusive, para as pessoas que trabalham ali. Sabe? É preciso organizar isso, nós não podemos ficar desse jeito. Agora, não adianta você ficar mudando, vamos mudar. E aparecem aí alguns inteligentes, né? Vamos mudar a direção dessa rua que muda, vai lá e muda a direção daquela rua. Não sabe que se você mudar o trânsito num quarteirão, 1,5 km em volta, você vai influenciar com aquela mudança. Pode atrapalhar tudo. E normalmente o que acontece é atrapalhando tudo, sabe? Então a gente precisa de ter... Perdão. A gente precisa de ter essa consciência e Patos precisa desse projeto aí. Agora, fica muito caro. Mas e aí demora. Mas se não der o primeiro passo, a gente vai continuar desse jeito aí, ficando cada vez pior. A gente precisa ir atrás, viu, Ayandra? Eu vou te passar essa incumbência para saber onde está esse projeto e se teve mesmo esse projeto na época da prefeita Béia. Porque o que se comenta não, na época da Béia tinha um projeto aqui que foi feito, me parece que por uma equipe de Curitiba, não sei de onde, mas foi feito um projeto aqui na cidade para reorganizar o trânsito da cidade. Esse projeto, Balbal, sumiu. Sumiu. Agora tem reloginho aí, Ayandra? Tem, para mostrar que ainda tem muita coisa hoje no programa e a gente já está chegando perto do fim. Muito bem. Tá bom, então dá licença. Era isso que você queria falar, não? Era isso, Gui. Vamos você não falou hoje, foi eu deixei para você falar e você não falou do Você é o Repórter, né? Então, vamos lá então, Você é o Repórter. Daqui a pouco você fala do Você é o Repórter, tá bom? Você volta para falar do Você é o Repórter. Tá bom. Um acidente fatal foi registrado ontem à noite no distrito de Guarda dos Ferreiros, município de São Gotardo. A vítima foi identificada como Josenias Monteiro, de 51 anos, natural do Maranhão. Segundo a polícia, Josenias seguia pela rua principal que liga com a BR, o acesso lá com a BR 235, né? Com a Avenida Hermenegildo José Oliveira, quando bateu na traseira do ônibus que estava estacionado, estava estacionado, ocupando parte da via de rolamento. A polícia militar acionou o SAMU, mas ele não resistiu aos ferimentos. Está aí a foto da vítima. A causa da morte foi trauma de tórax e hemorragia interna. Ainda segundo a PM, o veículo não poderia estar estacionado naquele local. O motorista disse que o ônibus apresentou defeitos mecânicos, mas a PM disse que ele não sinalizou corretamente. Quanto a essa questão, foram tomadas as providências contra o proprietário do ônibus. Após a realização da perícia, o veículo foi retirado do local. Muito bem, tá aí então. Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Cuidar da saúde bucal é muito importante. Além de tudo, voltar a comer, ter prazer em comer, resgatar a sua qualidade de vida. Dr. Tiago Alves vai apresentar a sala de exames da Clínica Odontológica Medic Mais. Você faz um exame completo de toda a sua boca. Com isso, o diagnóstico é preciso, rápido. Veja aí na tela. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Aqui com você, Dr. Tiago Alves. E eu estou aqui na nossa sala de exames da Medic Mais. É isso mesmo, quando você vem para avaliação, você já faz um exame imediatamente, onde nós temos essa imagem, né, que é um raio-x completo da sua análise crâniofacial, onde a gente consegue te dar o diagnóstico imediato e as opções do seu tratamento. Então, é só você agendar comigo ou com toda a equipe aqui da Medic Mais, que você vai fazer esse exame imediatamente e conhecer as nossas condições para o seu tratamento. É isso aí. Você não tem motivo mais para esperar, é só agendar a sua avaliação lá na Clínica Odontológica Medic Mais. A General Osório, número 6,
e Praça Desembargador Frederico 117. O acidente foi registrado ontem à noite no balão que dá acesso ao setor industrial e à Estrada da Serrinha. O repórter Diego Natanael é quem tem todas essas informações. Põe aí na tela. Pois é, essa família vinha de Uberlândia com destino a Patos de Minas. Era um motorista acompanhado da esposa e das 2 filhas. Eu conversei com essa família que estava bastante abalada com esse acidente. De acordo com o pessoal, eles seguiam pela rodovia Natalino Fernandes Caixeta e, quando chegaram na rotatória, o motorista não conseguiu fazer a curva e acabou entrando no mato. Uma das alegações seria de que o motorista não teria visto que era a rotatória. Podemos ver aí nas imagens que o pare no chão está bastante apagado, falta sinalização vertical e também alguns dos postes estão apagados, o que dificulta realmente ver que é uma rotatória aqui para quem transita de noite. Olha, seguinte, esse acidente aconteceu da seguinte maneira. Essa família estava vindo, me parece que de Uberlândia, entraram pela essa entrada que é uma opção hoje, é uma opção real, né? Entraram por ali, pela Estrada da Serrinha e vieram. Quando chegaram ali no trevo que dá acesso ao Distrito Industrial, ali não tem sinalização. Você não vê nenhuma sinalização. Eu estou falando isso porque passei lá. Você não vê nenhuma sinalização. A sinalização vertical está coberta pelo mato. Completamente coberta. E isso já foi mostrado aqui há uns 40 dias atrás, aproximadamente, pela dona Yandra. Ela foi lá e fez essa matéria lá durante o dia, mostrou essa questão aí. Nós vamos mostrar isso aí, Ayandra? Pois é, mas tem isso aí na sequência? Muito bem. Muito bem. Eu só estou contando esse acidente que não foi mostrado assim como é que foi a dinâmica do acidente. Chegou ali, naquela rotatória, ele não viu, não tem iluminação, não tem absolutamente nada, de repente, e não menos que de repente, encontra a rotatória pela frente e ele acabou saindo fora da pista e foi pro mato. Foi um susto terrível para essa família que estava chegando de viagem aqui em Patos de Minas. Esse é um ponto. Agora, aquilo ali não é uma questão de conforto não, viu, gente? Aquilo ali é uma questão de segurança. Nós vamos falar disso daqui a pouco aqui, porque é mato alto, é falta de sinalização e aquela estrada do jeito que ela está, ela tem pontos perigosos. Eu vou falar também do aumento do trânsito ali naquela rodovia. Deixa eu falar para você da Minaciclo Benefícios, uma empresa séria do Grupo Bom Pastor. Vamos ver aí a campanha como vai ser a campanha do Dia das Mães. Minaciclo, quem sabe você se identifica. Veja aí na tela. Foi muito difícil para mim, porque era o primeiro filho, né, e minha família era que as pessoas assim mais antigas, né, aí eles falaram que eu tinha que casar. Arrumou os papéis, arrumou o casamento, aí eu casei. Quando eu peguei os meus filhos pela primeira vez, meus braços, foi uma emoção muito grande. E a única coisa que eu sou capaz de dizer é que eu sou eternamente grata por essa oportunidade de vir sendo a sua mãe. Quando eu não tenho mais forças para continuar, é para você que eu olho, porque é por você que eu acordo todos os dias e sigo em frente. Eu te amo. Foi tudo uma surpresa, porque não foi uma gestação que estava sendo planejada, mas foi a melhor coisa que teve na minha vida. Ela é tudo para mim e que cada dia ela me mostra o melhor que é da vida. E ter filho é uma bênção de Deus. Muito bem, e você pode ter certeza que a Minaciclo Benefício trata todas as mães o tempo todo, o ano todo, em todos os meses, em todos os dias, com o maior carinho. Mas vai comemorar o Dia das Mães, vai comemorar o Mês das Mães com você. Minaciclo Benefício. Voltando a falar desse local lá do acidente ontem, motoristas e ciclistas que passam pela Estrada da Serrinha se queixam do mato alto e problemas com sinalização.
O Caio Machado também esteve lá ontem para mostrar esses detalhes. Põe aí na tela, pode rodar. Por meio de alguns vídeos enviados por telespectadores da NTV, viemos aqui na rotatória que dá acesso à Estrada da Serrinha para verificar como estava a situação aqui do mato alto, que prejudica toda a sinalização aqui do local. A gente está nesse local aqui nessa rotatória, que logo aos fundos é o acesso à Estrada da Serrinha. Aqui ao lado a gente tem o acesso a um frigorífico aqui da cidade e também ao distrito industrial. E devido ao mato alto estar nessa situação, devido ao período da chuva que acaba de encerrar, mas ainda deixou essa herança do mato alto, muitos acidentes têm sido registrados aqui no local, devido à falta de sinalização e pelo próprio fato que o mato alto tira a visão dos motoristas que passam aqui pelo local. A gente conversou com um catador de recicláveis que vive aqui na região, que contou pra gente quantos acidentes que ele presenciou nesses últimos dias em que ele esteve aqui no local. Inclusive, ele foi um dos responsáveis por retirar um coqueiro que foi derrubado por um motorista que acidentou logo aqui nessa esquina. Ele acabou derrubando um daqueles coqueiros que estava ao lado daquele outro coqueiro, e ele mesmo tratou de arrastar esse coqueiro para o acostamento ali na parte que fica ao lado do lixo, para evitar que mais acidentes ocorressem. Vocês vão ouvir um pouquinho da entrevista dele agora, dando um relato de como tem sido a situação aqui na rotatória de acesso da Estrada da Serrinha devido ao mato alto. É a Estrada da Serrinha, trevo da Suínco. Aqui simplesmente o mato está passando para dentro da estrada, muito perigoso. Acidente quase todos os dias. O mato está passando mais de metro para dentro da estrada. Pedi o prefeito para ver o que faz para nós aí, o prefeito ou quem de direito. Que tá complicado aqui. Outra queixa relatada por esse mesmo senhor que passa bastante por aqui, reside aqui nas redondezas, é que diversas pessoas, além de abandonar lixo, de deixar lixo aqui nas extremidades, também as pessoas estão deixando animais, estão abandonando animais. A gente conseguiu registrar 4 cães que estão aqui no local nesse exato momento. E os animais, além de ficarem à mercê, né, eles estão sujeitos a serem atropelados aqui no local. E outra preocupação, né, além da pessoa se preocupar com o mato alto, pode acabar ferindo o animalzinho que foi abandonado. Inclusive, um dos animais, como relata o nosso entrevistado aqui, que preferiu não se identificar, um dos animais, a cadelinha está grávida. A maioria das vezes é cachorro prenha, é animais velhos, já deficientes, e às vezes em muitos dos casos até morto já. Inclusive embaixo, na entradinha, embaixo tem um cachorro morto, um coelho, tem vários animais que eles jogam morto ali. Então a cachorra, por exemplo, está com só um filhote agora, porque era 4, mas alguém, a dona mesmo, que tem uma ONG, veio buscou 2 filhotes e está querendo ver se eu pego ela para levar para castrar. A Estrada da Serrinha é utilizada por produtores rurais, por caminhões que levam mercadorias e que buscam e levam mercadorias desse frigorífico para fora da cidade. A Estrada da Serrinha dá acesso à BR-365 e vale ressaltar que o mato está alto, principalmente no trecho com as curvas sinuosas, mas a situação melhora logo à frente, mais ou menos à altura do Bar da Sombra. Mas de todo jeito fica aqui o relato dessa situação, de como o mato alto tem afetado o trânsito aqui na rotatória que dá acesso à Estrada da Serrinha em Patos de Minas. Tem um outro detalhe, é o seguinte, além de tudo isso aí, né, de falta de sinalização, do mato alto, lixo no local, e sobre isso o município informou que a limpeza e a capina está na programação desta semana. Tomara mesmo, porque lá está perigoso. E essa estrada, ela precisa ser melhor sinalizada. Ela tem pontos críticos, eu estou chamando a atenção aqui, porque ela tem pontos críticos. Tem uma curva nessa estrada. Eu até queria falar com o engenheiro uma hora que fez aquela estrada ali. Ali na altura da entrada para São João, a comunidade de São João, próximo ali, tem uma curva. Eu vi um negócio tão perigoso assim. A curva é para se fazer ela com segurança abaixo dos 60. Não pode ser acima dos 60. Para fazer ela com segurança. Você viu ali, ó, tem ciclista. Está cheio de ciclista andando ali. E o movimento tem aumentado muito. As pessoas têm usado muito essa via. Tanto o pessoal dali do entorno, o pessoal que inclusive dava a volta lá pela 365, agora está usando ali aquela estrada porque é confortável, porque é mais próximo, porque encurta o perímetro para chegar na cidade, tudo isso. Né? Então, em relação
a essa estrada é preciso de um trato especial. Uma estrada estreitinha, muito estreita, com pontos críticos em termos para provocar acidente. É preciso ser bem sinalizada e é preciso observar que ela daqui a uns dias ela não aguenta mais, ela não vai suportar mais esse trânsito aí. O trânsito dela já está pesado. Determinados horários de pico, né? Ao final de tarde, por exemplo. Eu passei ali um dia, no final de tarde, e a polícia estava fazendo uma operação ali próximo da ponte. Até no Bar da Sombra ia a fila de carro. Você tem uma ideia do movimento, tanto que aumentou o movimento ali. Então é preciso ter um carinho especial, preciso ter um olhar especial com essa estrada, porque senão ela vai trazer desgosto para muita gente e, naturalmente, para a administração pública, né? E tomara que eles rapidamente ajeitem esse negócio lá do mato, porque o mato já está tomando mesmo a pista, né? Toma a pista ali. E arrumar a sinalização, pelo menos que já estava lá, manter. Há 35 anos, o Cicobi Credipatos trabalha para servir a sociedade com liberdade financeira e condições mais justas para você aumentar as suas conquistas. Além disso, o Cicobi Credipatos investe no bem-estar social com vários projetos culturais e esportivos. É com imenso prazer que informamos que o Cicobi Credipatos é patrocinador oficial da URT, o Trovão Azul. Vamos vestir a camisa, torcer e vibrar juntos. Sabemos que o esporte é sinônimo de cooperação e isso a Credipatos entende bem. Cicobi Credipatos, somos hoje a cooperativa do futuro. Moradores do distrito de Areado se juntaram para revitalizar a praça ali da localidade. A inauguração foi marcada por uma festa. Fizeram show, comemoraram e tem que comemorar mesmo. Põe na tela aí, pode rodar. Depois de esperar do poder público pela revitalização da praça, os próprios moradores do distrito de Areado resolveram se juntar e arrecadar o dinheiro necessário para transformar o local. Nós nos juntamos aqui, os vizinhos, fizemos toda a infraestrutura, as benfeitorias da praça, e hoje está recebendo aqui a comunidade do Areado, amigos, conterrâneos, vizinhos, para poder comemorar conosco a inauguração da nossa pracinha, né, chamada Praça de Cima. E é uma união das famílias, dos vizinhos, né, que se reuniram e resolveram fazer a pracinha, né, a infraestrutura necessária, os equipamentos necessários, bancos, mesas, para que a gente pudesse ter, digamos que, um pouco mais de qualidade de vida aqui na comunidade. Com as intervenções na praça, o José Avelino não terá mais a água da chuva invadindo a casa dele. Porque a água entrava dentro da minha casa e com esse projeto, esse problema foi sanado. Não denegrindo a infraestrutura do poder público, porque a gente teve apoio, mas não é com esse projeto, toda a enchente, a água entrava na minha garagem. Os moradores fizeram festa neste domingo para inaugurar a nova praça. Mudamos completamente diferente que era a praça, né? Fizemos uma coisa que hoje todo mundo está. E eu agradeço. Todo mundo está presente aqui com nós. Tudo bem. Feriado ficando cada vez mais agradável, né? O lugarzinho gostoso de fazer um passeio, né? O pessoal bom, né? O pessoal acolhedor, inclusive. E vai muita gente para lá no fim de semana, né? Para passar, inclusive, nessa praça lá. Vem aqui falando comigo na tela da televisão. Vamos lá para o nosso WhatsApp, a Poliana. Boa tarde, Gui. Manda um feliz aniversário para o meu namorado Samuel. Samuel, feliz aniversário para você, viu, Samuca? João Alberto, boa tarde, Gui. Parabéns pelo programa e um abraço. Obrigado, João. Um abraço também para você, viu, João? Carlos Donizete, boa tarde, Gui. Deus parabéns à Unimed pela iniciativa de revitalização da Orla da Lagoa Grande. Está entregue, Carlos Donizete. Obrigado pela participação. Anísio, Gui, o fumacê não passa na minha rua aqui no bairro Céu Azul. E olha, agora é o fumacê, viu, gente? Estamos esperando o fumacê passar. A Sirlene Aparecida, boa tarde, Gui.
Manda um abraço para o meu marido Marcelo e para todos os meus familiares. Marcelo, familiares da Sirlene, um abraço para todo mundo aí. Obrigado pela participação. A Maria das Graças, boa tarde, Gui. Manda um abraço para o senhor Eloy, aqui no bairro Santa Terezinha, que está ligadinho em você. Seu Eloy, um abraço para o senhor, viu? Obrigado pela audiência. Geile, boa tarde, Gui. Manda um alô para nós aqui no bairro Ipanema, assistindo você. Geile, o pessoal do bairro Ipanema, um abraço para vocês. Obrigado pela audiência. A Maria Ângela, oi Gui, boa tarde, estamos te assistindo aqui no Canavial, a cidade inteira vendo o nosso programa, né? Que maravilha, bacana, obrigado a todo mundo. Wilton, boa tarde, meu amigo Gui, manda um abraço para nós aqui no bairro Jardim Esperança, estamos ligados no programa, abraços. Obrigado aí pela audiência. Eliandra Mônica, boa tarde, Gui. Parabéns pelo programa. Assisto sempre. Obrigado, Eliandra. Continue aí nos assistindo. E a você, obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado por estar nos acompanhando sempre aqui. Obrigado pelo carinho. Por hoje é só, mas amanhã tem mais. Meio-dia eu estarei aqui esperando você. Um abraço, boa tarde. Tchau, até lá. Até a próxima, Gui.